Hello, ninth grade. Here's teacher Amanda speaking. Olá, turma do nono ano. Aqui é a professora de inglês Amanda. Venho através desse realizar a correção do PET do nono ano, referente à semana 3 do volume 2. Me acompanhem com bastante atenção, estejam com o material de vocês em mãos, as atividades prontas da semana passada, para que assim vocês possam realizar todas as modificações que se fizerem necessárias em suas respostas. Bom, no primeiro momento, nós temos o significado das palavras persuadir e argumentar. Espero que vocês tenham lido com atenção. Eu não vou me ater aqui à leitura, porque está em português e de fácil compreensão. Seguimos. Number 1. Qual o tema central do texto? Bom, o tema central do texto é o registro do maior aumento de mortes por dia devido ao coronavírus no Brasil. Number 2. Quais são os fatos que o jornal nos apresenta para dar argumentos ao título? O que embasa ali o título, né? E ele pode ser tido como verdade, com base em quê? A matéria jornalística apresenta os números, então nós temos números de morte por coronavírus no Brasil e dados de outros países para argumentar, comprovando assim a veracidade do título. O que é a veracidade? Comprovando que é real, que é verdade. Number 3. A frase "The real figure may be far higher due to a lack of testing in the country" é um fato ou uma opinião dos experts, baseado em quê? Então a frase diz o seguinte, que o panorama real desse número de mortos e contaminados provavelmente é muito maior do que o expresso nos números das pesquisas por causa da falta de testagem dos testes no país. A frase acima apresenta um fato relatado pelos experts e baseado em todo o monitoramento dos números de casos no Brasil, através do qual chegou-se à conclusão de que a testagem não está disponível em todos os lugares e a todos os brasileiros ainda, tornando assim impossível de mensurar o número real de contaminados e de mortes devido ao novo coronavírus. Number 4. A frase Brazil's total is second only to the US in the Western Hemisphere é um fato ou é uma opinião? Baseada em quê? Nós temos a frase de que o Brasil é o segundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, em todo o hemisfério ocidental. Isso é o fato ou uma opinião? E é baseado em quê? A frase acima também constitui-se um fato, tendo em vista que os argumentos que comprovam que o Brasil, na época, era o segundo em números de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, são baseados em pesquisa e registros numéricos. Number 5. De acordo com as definições de cada verbo, persuadir e argumentar, e como meio de comunicação onde foi publicado, Jornal Britânico, o texto
Coronavirus, Brazil records highest daily rise in deaths, tem mais características de texto persuasivo ou argumentativo? Justifique sua resposta. Bom, o texto publicado no Jornal Britânico apresenta mais características de um texto argumentativo, pois ele visa apresentar fatos e provas do conteúdo que abrange, e não convencer alguém do que for apresentado, que é o que acontece no texto persuasivo. Seguimos. De acordo com as definições de cada verbo e com o meio de comunicação onde foi publicado, o texto sobre The Alchemist, da Amazon.com, tem mais características de texto persuasivo ou argumentativo? Justifique sua resposta. Esse texto, ele embasou as questões da semana 2, cuja correção está no vídeo anterior, né? Então, quem ainda não viu, pode conferir lá. Está falando desse texto do The Alchemist que descreve o livro, né, na Amazon. Então, vamos lá. Persuasivo ou argumentativo? Justifique. O texto sobre The Alchemist, publicado na Amazon, tem mais características de um texto persuasivo, sendo que seu objetivo é, de fato, convencer o leitor e comprador potencial a comprar o livro descrito. Então, diferentemente do texto jornalístico sobre o coronavírus apresentado no PET nessa semana, o da semana passada, ele tinha um objetivo de persuadir o leitor, não apenas de informar, né, ou de colocar argumentos sobre aquilo. Number 7. Qual a relação do texto lido com a imagem abaixo? Observe a imagem, stay at home, e aí fica em casa com várias medidas de precaução contra a contaminação devido ao coronavírus, medidas a serem tomadas e o que não deve ser feito, que é a aglomeração. Então, a imagem complementa o que foi trazido no texto, de forma que, se a pandemia no Brasil está levando muitas pessoas à morte, é preciso tomar medidas preventivas, as quais incluem as descritas na imagem. Number 8. A imagem contém mais características persuasivas ou argumentativas? Com qual objetivo? A imagem contém mais características persuasivas, expressas em texto verbal e não verbal, com o objetivo de levar as pessoas a se conscientizarem sobre a importância do isolamento social e a tomarem a decisão de ficar em casa e evitar aglomerações, além de praticarem as outras medidas de prevenção contra o coronavírus. This is all. Have a great week, guys. Então, isso é tudo. Tenham uma ótima semana. E essa semana, o que deve ser estudado são as atividades, a leitura da semana 4 do PET, volume 2. As atividades estão nas páginas 98 e 99. E elas vão trazer um conteúdo que aborda o mundo digital e as novas tecnologias. Eu sei que é um tema que vocês curtem muito, então façam com atenção. Qualquer dúvida, contem comigo. À medida que forem terminando as atividades das semanas, tirem foto e me encaminhem, ok? Bye bye, guys. Tchauzinho, pessoal.